E assim estamos de volta com mais um vídeo. O livro dos Hebreus, Carta aos Hebreus, capítulo 10 agora, ok? Capítulo 10. Vamos lá? Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata, era apenas sombra, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Consciência. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, uma rememoração. Pelo que, entrando no mundo de sacrifício e oferta, não quisestes, mas corpo me preparaste, corpo físico, humano. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. Se submeteu à vontade do Pai, por livre e espontânea vontade, não por coerção, não por uma imposição. No princípio do livro está escrito de mim. Que livro? No princípio, geralmente, é o Gênesis, Bereshit. Está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei judaica. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, era diário, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. Os mesmos sacrifícios. Os animais eram diferentes, é claro que se sacrificava um hoje, outra amanhã, mas o ritual era o mesmo, a forma ritualística era a mesma. Que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício, Cristo morreu uma única vez, não pode morrer de novo pelos pecados da humanidade. Está sentado para sempre à destra de Deus. Está sentado não quer dizer literalmente estar sentado do lado direito de Deus, mas significa que está numa posição de autoridade, de comando. Daqui em diante, esperando que até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Escabelo era um banquinho que as pessoas nobres e o rei em especial descansavam os seus pés, colocavam ali os pés em cima, certo? E diz certos textos históricos e religiosos que muitas vezes ali ele colocava ali os nomes dos seus inimigos, o nome dos reinos conquistados ou que deveria conquistar, e ali colocava o pé em cima, símbolo de autoridade, de poder, de comando,
e de subjugação, certo? Mostrando que quem manda e tomando posse daquilo ali, daquilo que estava escrito ali. Veja o poder da visualização e o poder da declaração positiva. Ali estava o nome de reinos conquistados e reinos a conquistar. Inimigos vencidos e inimigos a vencer. Certo? Procure estudar um pouco sobre isso, sobre esses fatos nas religiões e nos reinos. Não é somente uma coisa de religião, mas da política da época. Ele diz que o faraó também tinha ali o nome dos seus inimigos sobre os seus pés. Você vê que era algo cultural. Continuando, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, ou família de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, coração verdadeiro e não mentiroso, e inteira certeza de fé. Preciso ter certeza, inteira confiança, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de algum, ou não deixando de nos congregar, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia, o dia final, o dia do julgamento, o dia do juízo. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado. O sacrifício já foi realizado, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que é de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, que ultrajar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. O que merece tal pessoa é a pergunta aqui do escritor, porque bem conhecemos aquele que disse, minha vingança eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. O julgamento começa na casa ou pela casa de Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, mas ainda assim é melhor do que cair na mão de adversários físicos, certo? Cair na mão dos nossos iguais. Foi o que Davi disse, caia eu nas mãos de Deus, do Senhor, de Javé, porque eu sei que Ele é misericordioso.
Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates e aflições. Quem não suportou combates e aflições? Em parte foste feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, sofrendo pelas mesmas causas, por causa das mesmas causas, por causa da palavra de Deus, do amor a Deus. E com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Difícil. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão, avultado, vistoso galardão, valioso, valoroso, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Depois de haverdes feito a vontade de Deus, se alcança a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. O que há de vir, virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Os que se retiram para a perdição e aqueles que creem para a conservação da alma. Essas são as palavras do escritor em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10, 39 versículos. Valeu, tchau, tchau, Deus abençoe. Bye, bye.